Saudações a todos. Hoje nós vamos continuar a organização do Estado na sua primeira parte, ou melhor, na sua segunda parte. A segunda parte da organização do Estado, que começa exatamente no item 6 do nosso plano, que fala Estados Federados. Estados Federados, também conhecidos como Estados-membros, são entidades que formam a Federação Brasileira. Organizam-se de acordo com a sua Constituição e com as leis estaduais. Tudo isso respeitando os princípios da Constituição Federal. Então, o que caracteriza os Estados Federados é a autonomia. Muito bem. É importante, neste momento, ressaltar que nós não podemos confundir Estados Federados com Estado Federal. Estado Federal é o Brasil, nação politicamente organizada. Estados Federados são as unidades que compõem o Estado Federal brasileiro. Pará, Maranhão, Piauí, São Paulo, Pernambuco e assim sucessivamente. Bom, então eu disse que os Estados Federados, também chamados de Estados-membros, são dotados de autonomia e organizam-se de acordo com a Constituição Estadual e as leis estaduais, obedecendo os princípios ditados pela Constituição Federal na condição de lei maior. Você vai encontrar o Estado federado capitulado no artigo 25 da Constituição, que diz assim: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então vamos fazer umas observaçõezinhas no item 6, onde tem Estados Federados. Os senhores coloquem entidades integrantes do Estado Federal Brasileiro, dotadas de autonomia. Em seguida, os Estados Federados, também denominados Estados-membros, organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal. Vou repetir pausadamente. Entidades integrantes do Estado Federal Brasileiro, dotadas de autonomia. Em seguida, os Estados Federados,
também denominados Estados-membros, organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal. É bom colocar entre parênteses, artigo 25. Artigo 25. Artigo 25 e artigo 11. ADCT. Artigo 25 e artigo 11. ADCT. Fecho parênteses. ADCT quer dizer atos das disposições constitucionais transitórias. Este artigo 11 diz assim: cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal. Então veja bem, a Constituição Federal, a última, ela foi promulgada em 1988. Com base neste artigo 11 da ADCT, os estados tiveram que até 89 elaborar cada estado a sua Constituição. Todos os estados, cada um teve que elaborar a sua Constituição. Muito bem. Agora nós temos no item 7 os poderes dos estados federados, que nós podemos dizer também os poderes dos estados-membros. Os estados federados, eles têm 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que são poderes locais, né? Muito bem. O poder executivo é exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários de Estado. O governador é eleito para um mandato de 4 anos e pode ser reeleito. A eleição para governador de cada estado será realizada no primeiro domingo de outubro, que antecedem o término do mandato governamental vigente, em primeiro turno. E no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Muito bem. Para que não haja segundo turno, é necessário que o candidato mais votado obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, não sendo computados nem os votos em branco, nem os votos nulos.
A maioria absoluta corresponde a mais da metade mais um dos votos válidos. Muito bem. Então, o que é que o candidato mais votado terá que ter de votação para que ele ganhe a eleição no primeiro turno? Ele tem que ter, no mínimo, 50% mais um voto. Não é 51%, é 50% mais um. Se ele obtiver esta votação, não há segundo turno. Ele está eleito no primeiro turno. Nós não votamos para vice-governador do estado. Eleito governador, automaticamente estará eleito o vice-governador. Por quê? Porque o voto é vinculado. Votou no governador, automaticamente estará eleito o vice-governador. Vamos imaginar que nenhum candidato em um determinado estado alcance a maioria absoluta de votos. Então nós vamos ter o segundo turno. Deste segundo turno vão participar os dois candidatos mais votados no primeiro turno. E será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos. Aí já não é mais a maioria absoluta, é a maioria simples. Se ele tiver um voto a mais, está eleito. Muito bem. Eleito, governador e vice, eles serão introduzidos nos cargos, serão investidos no cargo. Esta investidura dar-se-á perante a Assembleia Legislativa do Estado, aonde estão os deputados estaduais. É perante a Assembleia Legislativa que o governador é investido nas funções de governador. Na ordem de sucessão ou substituição ao governador do estado, nós temos o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Esta é a ordem de substituição ao governador do Estado. O governador deverá ser brasileiro, não é preciso ser brasileiro nato, deverá no mínimo ter 30 anos de idade e pode ser reeleito por uma vez apenas. Só uma reeleição. Reeleito ele só pode concorrer depois do interstício de 4 anos, porque aí não será mais reeleição. Vamos anotar um pouquinho. Vamos lá, coloquem. Executivo, que já está aí no plano. O Poder Executivo Estadual é exercido pelo governador do estado, vírgula, auxiliado pelos secretários de Estado
vírgula, para um mandato de 4 anos. Vou repetir este primeiro parágrafo. O Poder Executivo Estadual é exercido pelo governador, vírgula, auxiliado pelos secretários de Estado, vírgula, para um mandato de 4 anos. Ponto em seguida. A eleição do governador e do vice-governador ocorrerá no primeiro domingo de outubro, vírgula, em primeiro turno, vírgula, e no último domingo de outubro, vírgula, em segundo turno, se houver, vírgula, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. Em seguida, o governador tomará posse perante a Assembleia Legislativa do Estado. Este, em linhas gerais, é o poder executivo dos Estados-membros. Vamos agora ao poder legislativo dos Estados-membros. Quem exerce o poder legislativo nos Estados-membros é a Assembleia Legislativa, que é composta por deputados estaduais que fazem as leis que vão vigorar dentro de cada estado. Então, como o poder legislativo nos Estados-membros só tem uma casa, que é a Assembleia Legislativa, diz-se que ele é um legislativo unicameral, porque só tem uma casa. O que difere, por exemplo, do legislativo da União, que nós vamos ver no futuro, que é o legislativo central. O legislativo da União, ele é bicameral. Por quê? Porque no legislativo da União, nós vamos encontrar 2 casas legislativas: Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então ele é bicameral. O que não acontece com o legislativo dos Estados-membros, que só tem uma casa legislativa, que é a Assembleia. Então ele é unicameral. O número de deputados estaduais de cada Assembleia Legislativa, ele é proporcional ao número de deputados federais que o Estado tem na Câmara. Como assim?
é o triplo até 12. A partir de 12 é 1 para 1. Então, se o Estado membro tem na Câmara Federal 12 deputados federais, ele vai ter na sua Assembleia 36 estaduais. Corresponde ao triplo. Até 12. A partir de 12 é 1 para 1. Então, se o Estado tiver 36, ou melhor, se o Estado tiver 13 deputados federais, então ele vai ter na sua Assembleia 37 estaduais, porque aí já não é o triplo. O triplo é até 12. A partir de 12 é 1 para 1. Como ele tem 13, vai ser 37. Vamos imaginar que o Estado tenha 15 deputados federais lá na Câmara. Então, ele vai ter uma Assembleia com 39 deputados estaduais. Porque o triplo é até 12. 12 vezes 3, 36. Mas ele tem 15, você soma com 36, vai dar 39. O triplo é até 12. Vocês têm que observar, por exemplo, o artigo 27 da Constituição Federal. Melhor dizendo, é artigo 28, perdão. Artigo 28. Bom, triplo até 12. A partir de 12, 1 para 1, não é? Vamos ver aqui. Encontrar aqui o dispositivo direitinho para vocês. Bom, as condições de elegibilidade para exercer o mandato de deputado estadual é ser brasileiro, ter no mínimo 21 anos, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ser registrado por um partido político, considerando que ninguém pode ser eleito sem partido. Ninguém pode ser eleito sem partido. Não existe isso aí. Você tem que ser registrado por um partido. E para ser registrado por um partido, você terá que ser filiado ao partido. A filiação é mais ou menos semelhante a você se associar a um clube, não é? Você assina a proposta, tem a proposta aprovada e tal, né? Então, se você não for associado a um clube, a única coisa que você pode fazer é torcer pelo clube. Você não pode se candidatar a um cargo no clube, certo? A mesma coisa é um eleitor. Se ele não for filiado ao partido, ele não pode ser candidato, ele não pode concorrer a uma convenção, que é o ato que oficializa a apresentação
ou a oficialização de um candidato. Então aqui no artigo 27 está, olha assim, o número de deputados, o que eu falei há pouco, a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, atingido o número de 36, será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Nós vamos fazer uns exercícios para vocês entenderem melhor. Mas aí, vocês observem bem este artigo 27 da Constituição, que é exatamente que estabelece o triplo até 12. Então vamos ao 7.2, onde tem legislativo. Aí vocês vão anotar. É exercido pela Assembleia Legislativa, vírgula, constituída de deputados estaduais, abram parêntese, estrutura unicameral, feche o parêntese, ponto em seguida, o número de deputados na Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, vírgula, atingido o número de 36, vírgula, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Coloque entre parênteses, artigo 27. Eu vou repetir calmamente isso aqui, que o importante para mim é que vocês entendam. Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, vírgula, constituída de deputados estaduais, abram parênteses, estrutura unicameral, feche o parênteses, ponto em seguida, o número de deputados na Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo
da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, vírgula, atingido o número de 36, vírgula, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12, entre parênteses, artigo 27. Muito bem, este aí é o legislativo. O judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado e juízes estaduais, que nós comumente chamamos de juízes de direito, né? Esse poder judiciário, ele tem jurisdição, ele atua dentro do território do respectivo estado. Ele julga as causas ocorridas, os fatos dentro do estado. Por isso que se diz que ele tem uma jurisdição local. Então coloque: judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado e juízes estaduais. Prosseguindo, nós temos aqui no item 8 a natureza jurídica dos Estados Federados. Vocês lembram que na aula anterior eu fiz esta classificação, né? Que tipo de pessoa jurídica era a União? E eu falei também que a mesma natureza jurídica da União era a natureza jurídica dos Estados-membros, era a natureza jurídica dos municípios e era a natureza jurídica do Distrito Federal. Pessoa jurídica de direito público interno, que são pessoas jurídicas que são dotadas de autonomia. Autonomia é uma competência local. Difere da soberania, que é uma competência que atinge o mundo exterior, não é? Por exemplo, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, já a Federação Brasileira já é de direito público externo. Por quê? Porque o Estado brasileiro é caracterizado por ser soberano. Então coloquem: natureza jurídica dos Estados Federados. Pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno. Abram parênteses. Artigo 41, inciso 2 do Código Civil. Pessoa jurídica
de direito público interno. Abram parênteses. Artigo 41, inciso 2 do Código Civil Brasileiro. No item 9, nós temos os estados federados na ordem externa. Os estados federados na ordem externa, eles não têm soberania, eles têm apenas autonomia. Quem tem soberania é o Estado federal, no caso é o Brasil, que neste caso aí ele é representado pela União. Para não confundir a mente de vocês neste momento, vou falar rápido, mas a União, ela é vista em dois planos. Quando ela é vista como entidade da federação, ela é dotada de autonomia. União, Estado, município. Quando ela representa a Federação Brasileira, ela é dotada de soberania. Olha aqui. Vejam bem aqui, olha. Artigo 21. Compete à União. Olha aqui, inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, a União, neste momento, em que ela mantém relações com estados estrangeiros e participa de organizações internacionais, ela está representando a federação. Então, ela é dotada de soberania, não é? Olha aqui, declarar guerra e celebrar a paz. É também uma competência da União e nesta competência ela está representando a federação. Então coloquem assim, nós temos no item 9, os estados federados na ordem externa. Aí os senhores acrescentem aqui a observação. Não são reconhecidos na ordem, não são reconhecidos na ordem jurídica internacional por não terem soberania. Aí, abram parêntese, coloquem artigo 21, inciso 1, feche o parêntese. Ponto em seguida, coloque observação, OBS, coloque observação, OBS, dois pontos. Não podem celebrar tratados, não podem celebrar tratados ou convenções, não podem celebrar tratados ou convenções. Muito bem. Nós vamos para o item 10. No item 10, nós temos poder constituinte nos Estados Federados.
Os estados federados, conforme eu falei há pouco, cada um deles elabora a sua própria Constituição. Então, além da Constituição Federal, nós temos a Constituição do Estado do Pará, nós temos a Constituição do Estado de São Paulo, nós temos a Constituição do Estado do Maranhão e assim sucessivamente. Então, os estados possuem também um poder constituinte. Só que este poder constituinte é um poder constituinte local, porque ele vai elaborar uma Constituição apenas para aquele estado. E sendo local, ele é chamado de poder constituinte derivado decorrente. Então, todo estado tem o seu poder constituinte, que exerce esta função no momento em que vai elaborar a Constituição Federal, estadual. Isto ocorre, em regra, após a elaboração de uma nova Constituição Federal. Quando ocorre isso aí, no máximo em um ano, no mínimo, cada estado tem que fazer a sua Constituição, obedecendo os princípios da Federal. Então, esta função é chamada de função constituinte derivada decorrente, que é a função que exerce cada Estado-membro no momento em que elabora a sua Constituição. Então, no item 10, você vai colocar: compete a cada Estado-membro, compete a cada Estado-membro elaborar sua própria Constituição estadual. Repetindo, compete a cada Estado-membro elaborar sua própria Constituição estadual. No item 11, nós temos a intervenção nos municípios. Nós temos a intervenção nos municípios, que está exatamente no artigo 36 da Constituição Federal. Vocês devem estar lembrados que quando eu falei em intervenção federal, eu disse que, além da intervenção federal, nós tínhamos também a intervenção estadual, que era a intervenção do Estado no seu município. Então, não pode, por exemplo, ter uma intervenção federal aqui no Pará, em Capanema. Não pode. Porque Capanema é um município do estado do Pará. Pode ter uma intervenção estadual, que será decretada, no caso, pelo governador. Então, a intervenção federal, ela está prevista no artigo 35 e a execução está no artigo 36. Então eu vou ler aqui para vocês a intervenção estadual. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Então aqui
nós vamos ver as situações em que um governador do estado pode interferir em um dos municípios do estado. Olha aqui. Inciso 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Isso aí são os empréstimos, certo? Se não justificar o pagamento em 2 anos, pode ter uma decretação de intervenção estadual. E aí quem decreta é o governador. Inciso 2. Não forem prestado contas devidas na forma da lei. Tem que prestar conta para os tribunais de conta, o tribunal de conta tem que aprovar, entendeu? Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Imagine se isso aqui fosse verdade, né? Tinha decretação de intervenção estadual em tudo que é município aí. Mas é o que está na Constituição, certo? Então, estas são as situações em que pode haver a intervenção estadual. É importante que os senhores continuem se situando, que a intervenção federal é a intervenção da União nos estados, no Distrito Federal e nos municípios dos territórios federais, e será decretada pelo Presidente da República. Já a intervenção estadual é a intervenção do Estado no seu município e será decretada pelo governador do Estado. Então anotem lá, é o item 11, intervenção nos municípios. O município também fica sujeito à intervenção federal, com fundamento no artigo 35, inciso 1, 2, 3, 4 da Constituição Federal. Vou repetir. O município também fica sujeito à intervenção estadual, com fundamento no artigo 35, inciso 1, 2, 3 e 4 da Constituição Federal. Agora nós vamos às competências. Nós temos no item 12, né, competência administrativa dos Estados Federados. Nós temos a exclusiva, nós temos a comum, temos a delegada e temos a concorrente. Ou melhor, perdão, temos a exclusiva e a comum. São as duas competências administrativas, exclusiva e comum. A exclusiva está no artigo 25, que é que fala da organização do Estado membro, através da sua Constituição Estadual e das leis estaduais, desde que esteja em consonância com a lei maior, que é a Constituição Federal. Então coloquem, exclusiva, atribuída somente aos Estados-membros, vírgula, com
à exclusão das demais unidades. Coloque entre parênteses. Artigo 25. Competência comum, ela está no artigo 23, a competência comum. Competência comum é aquela competência que é tanto do Estado, como da União, como do município e como do Distrito Federal. Por isso que ela é chamada de comum. Está no artigo 23, que nós vimos lá quando vimos a União. Então coloquem. Comum, atribuída aos Estados-membros e também às demais unidades da Federação. Atribuída aos Estados-membros e também às demais unidades da Federação. Coloque entre parênteses. Artigo 23. Vamos agora ao item 13, que fala das competências legislativas dos Estados federais. Nós temos as competências delegadas e a competência concorrente. A competência delegada é aquela que está no parágrafo único do artigo 22. São as competências atribuídas à União, mas que pode ser delegada pela União aos Estados, através de lei complementar. Então coloquem. Delegada são aquelas privativas da União que podem ser delegadas aos Estados. Repetindo, são aquelas privativas da União que podem ser delegadas aos Estados. Abra um parêntese. Artigo 22, vírgula, parágrafo único. Feche o parêntese. Competência concorrente é aquela que são aquelas que estão previstas no artigo 24. Podem legislar sobre o mesmo assunto a União, os Estados e o Distrito Federal. Estão legislando concorrentemente. Neste caso, as regras gerais são ditadas pela União. Neste caso aí. Então coloquem. São atribuídas aos Estados-membros, vírgula, bem como a União e ao Distrito Federal. Entre parênteses, artigo 24. Competência reservada são aquelas chamada também de residual. São aquelas que não são vedadas pela União aos Estados. Então coloquem. Reservada são as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Coloque entre parênteses, artigo 25, parágrafo 1º. E, finalmente, a enumerada. São aquelas que estão expressamente previstas no parágrafo 3º
do artigo 25. Olha aqui, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para entregar à organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Seria, por exemplo, um hospital, o Hospital Metropolitano. Ele serve Belém, Ananindeua, Marituba, Santo Antônio do Tauá, Santa Isabel, etc. Seria uma faculdade, acontece muito aí no sul do Pará. Serve para todos os locais, os municípios limítrofes. Então coloquem, são aquelas que estão expressamente estabelecidas na Constituição Federal. São aquelas que estão expressamente estabelecidas na Constituição Federal. Coloque entre parênteses, artigo 25, parágrafo 3º. Encerramos aqui, eu estou à disposição dos senhores para pergunta ou qualquer indagação que queiram fazer.